Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de Estatística Aplicada à Experimentação, o básico. Nesta videoaula, nós vamos resolver algumas situações aplicando a ANOVA e testes de comparação de médias, em que eu vou tratar aqui com vocês do teste de Tukey e do teste de Dunning. A primeira situação que nós vamos trabalhar é uma experimentação realizada com aves, em que se deseja comparar o ganho de peso médio de diferentes linhagens de aves, tá? Esses dados foram retirados do material do professor Lucas Santana da Cunha, da UEL. Então, a situação é a seguinte: num experimento de competição de linhagens de aves, com o objetivo de se comparar a média de pesos em quilos aos 63 dias de idade, foram comparadas 5 linhagens. A tabela apresenta o peso médio em quilos das parcelas para cada linhagem estudada. Alguma linhagem se destaca em relação ao peso médio aos 63 dias de idade? Qual? Ou quais, né? Então, a gente tem lá que foram estudadas a Cobb, a Pilt, a River, a Ross e a Hubbard, tá? Não sei se é assim que fala. E aqui estão, então, os pesos dessas aves após 63 dias de idade. E a gente quer saber quem ganhou mais peso, né? Teve alguma que realmente se destacou aí, que realmente tem um ganho de peso superior às demais? Então, é isso que a gente vai analisar. Lembrando que quando nós queremos comparar mais de 3 tratamentos, né? Porque a gente pode olhar aqui a linhagem da ave como um tratamento experimental, né? Estou selecionando lá as melhores linhagens. Quando nós temos mais de 2 tratamentos, a gente vai trabalhar aí com uma ANOVA, e a ANOVA ela vai apenas identificar se há alguma diferença. E depois a gente aplica um teste post-hoc, né, ou um pós-teste, ou um teste de comparação de médias, para a gente efetivamente saber quem é diferente de quem, ok? Então vamos lá. A ANOVA não deixa de ser um teste de hipótese, né, em que nós temos como hipótese nula o fato de que todas as 5 médias aqui são iguais. Então, as médias populacionais de ganho de peso da Cobb é igual da Pilt, que é igual da River, que é igual da Ross, que é igual da Hubbard, ok? E como hipótese alternativa, nós temos que nem todas essas médias são iguais. Pode ter alguém aí que é diferente, embora nesse meu teste de hipótese eu não saiba ao certo quem é diferente de quem. Então, a gente vai checar aqui os requerimentos para que a gente possa proceder com a ANOVA, né? Então, para a ANOVA, nós temos que olhar para os nossos dados, né? E eles devem ser contínuos, quantitativos, ok? Contínuos, independentes, sem muitos outliers e com um pico apenas lá, né? Uma única moda, tá? A necessidade deles serem normais, né? Vocês vão encontrar autores que dizem que sim, né? Que testam a normalidade dos dados em si. Eu aqui não vou testar a normalidade dos dados, mas sim eu vou testar a normalidade dos resíduos para o modelo que a ANOVA está gerando para cada dado que a gente tem, tá bom? Então eu vou checar a normalidade dos resíduos do modelo da ANOVA e se esses resíduos eles são homocedásticos, lembra? Se eles têm variâncias iguais. Ainda aqui, o que se poderia checar é se esses resíduos são independentes. Existem alguns testes para isso, mas que tem toda lá a sua especificidade para ser feito. Então, eu não vou trabalhar aqui checando a independência, eu vou simplesmente assumir que realmente os meus resíduos são independentes. Vamos lá para o R, então, para a gente começar a trabalhar os nossos dados. Mas antes de entrar no R, só mostrar para vocês que eu deixei disponível essa planilha EAE7, contém os dados das 3 situações que eu vou trabalhar aqui com vocês, com a planilha organizada tanto para o dado para ser trabalhado no R, quanto organizada com o dado para ser trabalhado no próprio Excel. Deixo também para vocês o roteiro dessa prática. Então, nesse roteiro, nós temos lá todas as bibliotecas que eu vou usar no R. Para essa prática, eu vou usar bastante bibliotecas, tá bom? E toda a sequência, né, o passo a passo do que a gente deve fazer para conseguir aí rodar a ANOVA e depois um teste post-hoc, tá? E ainda como que a gente poderia apresentar esses resultados de forma gráfica, tá bom? Então, o roteiro de aula também está disponível para vocês, é o roteiro da prática 8.
O R eu já estou com o meu script pronto aqui, mas se você não tiver aberto nenhum script ainda, lembra que aqui nesse cantinho, né, nessa setinha mais verdinha, é só clicar no flag e escolher que você quer um novo R-script, tudo bem? Eu deixei para vocês o arquivo do meu R-script, desse meu script aqui, né, que ele é longo, porque ele contém as 3 atividades que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Nessa prática, eu vou usar todas essas bibliotecas aqui. Vocês não têm algumas baixadas, pelo menos não baixaram comigo, talvez tenham aí de outras práticas. Então, eu recomendo que vocês baixem, né? Até a CAR a gente baixou na aula passada. Então, eu peço que baixem o Agricolae, o Asbio, a Pacman, é bonitinha, né? A Tibble, o MAS, Easy a nova e a xp10.pt. Lembrando que para baixar esses pacotes, basta vir em ferramentas, instalar pacotes e vocês escolherem os pacotes que querem instalar, ok? E depois a gente seleciona todas as bibliotecas e roda, porque aí eu já estou chamando todas elas aqui para o meu desenvolvimento. Lembrando que algumas delas vão dar algumas mensagens, principalmente se elas têm objetos aí que interagem com outras bibliotecas, tá bom? Então tá lá, baixei tudo que eu vou precisar até o fim dessa videoaula e eu vou começar o desenvolvimento efetivamente da nossa primeira situação, que é a situação das aves. Então, como a gente começa qualquer atividade aqui no R, baixando a nossa base de dados. A nossa base de dados aqui, eu vou chamar de dados 2 e eu vou atribuir para esse dados 2 justamente o arquivo que eu salvei aqui na minha pasta de trabalho e falar para ele abrir para a gente a aba que se chama ave, que é onde estão os meus dados das aves, né, organizados de forma que eu consiga trabalhar bem aqui no R, né? Então, eu tenho lá esqueminha de banco de dados, cada uma das minhas variáveis, né, o meu tratamento, no caso aqui a linhagem, e a minha variável resposta, toda em colunas, ok? Então, vocês aí precisam trocar o caminho, certo? Onde vocês salvaram essa planilha, colocar o caminho aí no computador de vocês, né? Lembrando que aqui é onde está a minha planilha aqui no meu computador, tá bom? Então, eu vou rodar, vou pedir para ver esses dados, né? Então, a gente vai usar o view dados 2, que ele abre uma aba, né, com essa planilha de dados, para a gente checar se a gente puxou o arquivo certo, se tá tudo, né, ok, tá tudo certinho, tenho 25 dados, tá lá, peso em quilos e linhagem, volto para o meu script. Vou atachar esse dados 2 para que facilita para mim algumas das atividades que a gente vai fazer, e aí vou começar efetivamente com a estatística, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhadinha no resumo desses dados, tá? Então, da forma que eu já fiz em outras videoaulas aqui, eu vou chamar, né, uma tabelinha aqui de descritiva, descritiva 2, vou atribuir para ela o quê? Veja, estou pegando dados dos dados 2, estou agrupando por linhagem, então eu quero ver meus dados agrupados por cada linhagem de ave que eu tenho, e vou fazer uma sumarização, né? Esse summarize, ele gera uma tabela para a gente, e o que eu vou ter nessa tabela? Bom, eu estou pedindo para ele me mostrar a média, que eu chamei de min dos pesos, peso em quilo, que é a minha variável resposta, e o desvio padrão, né, que eu estou fazendo é achando o desvio do peso. Se você não lembra essas funçõezinhas média e desvio aqui no R, eu indico que vocês voltem lá para as aulas de estatística descritiva, onde eu coloquei, onde a gente começou a usar essas funções, né, média e desvio padrão, tá bom? Então, eu vou rodar. Vou pedir para ver a minha descritiva, mas agora eu vou ver aqui na tela mesmo. Então, veja, quando eu uso o view, eu abro uma aba, tá? Quando eu só peço para ele mostrar a descritiva 2, simplesmente coloco ela lá, o R vai mostrar para mim o que tem atribuído para essa variável, né? Então, atribuído para essa variável, nós temos esses dados aqui. Veja, estou vendo a linhagem, a média dos pesos e o desvio padrão desses pesos. Okay? Então, aqui dados agrupados, não estou vendo mais os 5 valores que eu tinha de ganho de peso para cada uma das linhagens. E aí, utilizando o ggplot, eu vou plotar aqui 2 gráficos. Vamos ver o que esses comandos estão me dando aqui, né? Ó, então, eu estou falando lá que eu vou usar o ggplot, os dados 2, que foram esses dados que eu baixei. A estética, eu quero que no X, eixo X, eu veja a linhagem, tá? Então, no meu eixo X, eu vou ver as linhagens de cada ave.
E olha lá, a geometria que eu estou usando é de um box plot. Então, aqui eu vou tirar um box plot que vai ter no y a minha variável resposta, que só tem uma nesse caso, que é o peso dessas aves em quilo, tá bom? Eu vou usar o tema BT e aqui eu estou adicionando algo que eu ainda não tinha adicionado antes, que o que eu estou fazendo aqui é mudando o tamanho dos elementos de texto do meu gráfico, né? Então, quando a gente usa esse tema, axis.test, o que eu estou fazendo é mudando o tipo de fonte, né? Então, olha lá, eu estou usando o tamanho 11, a família é a serif, existem várias possibilidades aqui de famílias, ainda vocês podem definir a fonte dentro dessa família, tá bom? Mas aqui eu estou indo mais no básico. E outra coisa que eu estou fazendo aqui é com essa parte aqui do código do Panel Grid Major e do Panel Grid Minor, Panel Grid linha de grade, né? Eu estou tirando as linhas de grade do meu gráfico, ok? Então, eu vou pedir para rodar esse box plot. Vamos lá. Tá lá. Então, olha aqui no meu gráfico, né, o que apareceu. Eu tenho para cada uma das linhagens, né, como que esses dados estão se comportando, né? Lembrando que o ideal é que a gente não tenha uma quantidade grande de outliers, ainda aqui no COB e no ROS, o programa identifica para mim, né, dois possíveis outliers, um para o COB e um para o Hubbard, tá? E ele me mostra aqui a distribuição dos meus dados. Então, a gente consegue ver que as linhagens se comportam, né, em termos de distribuição de peso de formas distintas, que tem aqui linhagens que ficam mais próximas, né, no caso a River e a Ross, ou a Pilt e a Hubbard, a gente ainda tem a Cobb aqui que está ali, né, meio no meio das duas. Então, como é que a gente faz para saber, né, se realmente essas linhagens, se elas se comportam da mesma forma ou não, né, em termos de ganho de peso? Teste estatístico. Isso que a gente vai buscar aqui. Evidências nos dados que te digam, olha, tudo bem, aqui você tem uma mediana um pouco mais alta do que aqui, né, um pouco mais de cauda nesses dados, mas isso daqui estatisticamente é igual, né? As duas aves ganham peso da mesma forma, né? Ou não. Então é isso que nós vamos buscar aqui através da ANOVA, ok? Ainda a gente pode fazer ao invés do box plot, um histograma, né? Posso trabalhar com histograma, às vezes é mais intuitivo, né? A gente trabalhar com ele do que o box plot. O box plot acaba sendo uma boa ferramenta para quando a gente está trabalhando com dados não paramétricos, né? Para realmente mostrar essa distribuição, onde que está máximo, mínimo, mediana, certo? E o histograma, ele acaba ficando melhor, né? Ou mais intuitivo para quando a gente vai trabalhar com dados paramétricos, né? Em que nos importa a média, o desvio padrão dos dados, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Também usando o ggplot para os meus dados, dados 2, vou colocar no x agora a minha variável resposta. Então, lembra que no histograma o que vai no x é a nossa variável resposta. E no y a gente tem as frequências. Então, estou usando aqui a geometria histograma. Vou fazer com 10 divisões, né, 10 bins, ok? Não vou ficar mexendo muito na estética. Depois, se vocês quiserem mudar, vocês recuperam lá a aula de estatística descritiva, em que eu mexi bastante com o histograma, né? Em que a gente fez um monte de frescurinhas aí com ele. Eu vou olhar para cada linhagem separadamente, então eu estou fazendo facet grid por linhagem, né? Então, esse linhagem, tiozinho, ponto, ok? E também estou usando o tema BW da mesma forma que eu fiz ali, mudando os elementos de texto e tirando as linhas de grade, tá? Então, vou mandar rodar. Então, veja, eu tenho para cada uma das minhas aves, das linhagens, um histograma para a gente dar uma ideia, ter uma ideia de como isso distribui. Então, veja que lá na Rosa a gente já tinha visto no histograma que eu tinha um pouquinho de cauda, né, para os dados inferiores. E aqui no histograma a gente vê também, né? Aqui na River, uma distribuição um pouco diferente, né? Talvez eu tenha aí duas modas. Bom, agora que eu dei uma olhadinha nos dados, o que a gente teria que fazer, né? Então, trouxe para cá os box plots que eu fiz para cada uma das aves, né, para distribuição de ganhos de peso das aves. Então, o que a gente deveria fazer agora é avaliar, né, se os meus resíduos para a nova são normais e homocedástico. Mas como é que eu faço isso se nem a nova eu rodei ainda, né? A gente vai ter que rodar a nova e aí fazer uma análise de resíduos nela. Então,
Eu vou analisar os resíduos através do teste de Shapiro-Wilk para verificar se esses resíduos são normais e através do teste de Levene para avaliar se há homogeneidade de variâncias nos meus resíduos, ok? Então, vamos lá para o R novamente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para avaliar os resíduos é gerar o modelo da nova. Então, como é que a gente faz isso aqui no R, né? Bom, é bem simples. Eu estou chamando uma variável aqui que eu vou chamar de ANOVA2, que é onde eu vou atribuir o meu modelo da ANOVA, tá bom? Então, eu vou atribuir para ele a função AOV. A OAV é a ANOVA nos pacotes básicos do R, tá bom? E quando eu uso a ANOVA, eu tenho que indicar para ele qual é a minha variável resposta, ok? Minha variável resposta é peso das aves. Tiozinho, né? Por, agrupados por linhagem, tá? Então, a linhagem é a minha variável de agrupamento, ou são os meus tratamentos, certo? É o que eu variei na minha experimentação, é o que eu quero comparar, né? Eu vou comparar uma linhagem com a outra. Então, vou pedir para rodar essa nova, veja que é muito, muito simples, né? A função. Rodei a nova. Antes da gente mostrar a nova e começar a tirar conclusões da nova, né? Então, se eu aceito ou se eu rejeito, né, o H0, a gente tem que checar os pré-requisitos, tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer análise que eu possa fazer aqui direto na minha tabelinha de ANOVA, eu vou checar os meus pré-requisitos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar os resíduos desse modelinho ANOVA 2. Eu vou chamar aqui uma variável que eu estou chamando de resmod2, ou seja, o resíduo do meu modelo 2, aqui que eu chamei de 2, ok? E vou atribuir para ele, né, a seguinte função, residuals, né? Então, eu estou pegando os resíduos de quê? Desse modelo aqui, ANOVA 2, tá? Veja que no ANOVA 2, o que eu tenho lá, olha, já marca aqui para mim, ó. Eu pedi justamente a análise de variância do peso em função da linhagem. Então, aqui, se vocês se lembram lá da aula teórica da ANOVA, o que ele está fazendo é tentando gerar aquele modelozinho linear que eu coloquei lá para cada um dos dados. E a hora que eu peço para olhar os resíduos dessa nova, ele vai justamente olhar para todos os meus resíduos aqui desse modelo, tá bom? Eu vou pedir aqui para ele fazer o QQ-norm, só para a gente treinar um pouquinho mais o gráfico, tá bom? Então, fiz aqui o QQ-plot, certo? Como é que a gente faz? É o QQ-norm, o QQ-line. Lembra que o QQ-norm me põe os pontos aqui. Que pontos são esses? Os meus quantis da amostra, né? Pelos meus quantis teóricos, certo? E o QQ-line, ele traça para mim qual é a linha lá, onde os meus pontos deveriam cair para que eles fossem normais. Então, veja, né? Tem alguns pontos distantes, esse primeiro aqui está bem distante, provavelmente um lá dos meus outliers identificados, né? Pelo boxplot. Os outros pontos estão ali, né? Mais ou menos, tá lá. Tenho mais alguns aqui mais distantes, ok? Nada muito crítico, nada muito discrepante, né? Mas se eu não tenho firmeza, não tenho segurança para, né, falar não, eles estão mais ou menos normais, a gente pode rodar o Shapiro teste. Então, o Shapiro teste, lembra lá que ele era um teste de hipótese, que o que ele testava era hipótese nula, meus dados são normais, a hipótese alternativa, meus dados não são normais, né? Então, eu vou rodar o Shapiro, rodo o Shapiro, olha lá o que eu tenho no teste de normalidade, né? O que ele dá para mim? Ele dá a estatística W, que eu posso pegar uma tabelinha ou pedir mesmo aqui para o R calcular para mim qual seria o meu W crítico, mas no caso eu vou direto aqui no p-valor, né? Então, assumindo que eu vou rodar um Shapiro com 5% de significância, eu teria aqui, né, um p-valor de 0,12 ou 0,13 aproximadamente, o que me leva a cair na minha região de aceitação do H0. Veja, o meu p-valor ele é maior do que o alfa, maior do que a minha significância, que é de 0,05. Então, se eu estou na região de aceitação do H0 para esse teste de hipótese, eu tenho que aceitar que os meus dados são normais, tá? Dados, que dados são esses? Veja, o que eu estou checando aqui são os resíduos da minha nova, tá? Resíduos da minha nova. Vou fazer ainda um teste de Levene para a gente checar, né, o quão homogêneos são essas variâncias. Eu poderia fazer essa verificação também de forma gráfica, olhando, por exemplo, os box plots dos meus resíduos, tá? Mas, vamos lá, vou rodar aqui um Levene. Levene também é um teste de hipótese, né, em que a hipótese nula é de que
os dados são homocedásticos e a hipótese alternativa é de que os seus dados não são homocedásticos, tá? Então, também a gente pode pegar um valor de F crítico para o nível de significância e graus de liberdade que estamos trabalhando, ou já ir direto para a probabilidade. Veja que aqui, meu P, ele deu 0,55, né? Se eu trabalhar com uma significância de 5%, que é muito razoável, o nosso teste de hipótese, né, caindo na região de aceitação do H0, ou seja, meus dados, meus resíduos são homocedásticos. Então, está lá o meu Shapiro, normalzito, e se ele não fosse normal? Se não desse normal. Se eu não tivesse resíduos normais, a gente poderia basicamente proceder de duas formas, né? Eu poderia tentar aplicar uma transformação de dados, né? Então eu aplico algum teste, alguma transformação, né? Que busque deixar os meus dados cada vez mais normais. A gente viu algumas na aula de normalização e padronização, mas eu também vou ver outras transformações aqui que são mais efetivas para quando a gente está trabalhando com a ANOVA, tá bom? Ou então, ainda, se eu não quero trabalhar com transformação de dados, ou mesmo transformando os dados, né, eu não conseguir resíduos normais, o que a gente pode fazer é aplicar um teste não paramétrico, né? Não paramétrico, para esse caso, né, que substitui aí a ANOVA de uma via, de um fator, a gente teria o Kruskal-Wallis. Eu deixo um vídeo para vocês disponível no Moodle, em que é feito o desenvolvimento de um Kruskal-Wallis utilizando o R, tá bom? Nosso teste de Livene também deu ok para a homocedasticidade, nossos resíduos são homocedásticos, então a gente cumpriu aqui, né, os nossos requisitos para rodar a ANOVA. E por falar em rodar a ANOVA, vamos então, agora, né, que a gente já cumpriu os pré-requisitos, verificar como é que ficou essa nossa análise de variância. Então, o que eu vou fazer aqui no R agora é pedir para que ele me mostre, né, que ele sumarize para mim o que está acontecendo, o que tem dentro dessa minha variável ANOVA2. Lembra, essa minha variável ANOVA2 nada mais foi do que eu pedir para ele rodar para mim a ANOVA, certo? Para ele fazer a análise de ANOVA com os meus dados, tá? Então, vamos pedir para ele rodar. Então, tá lá, essa aqui é a tabelinha da minha ANOVA. Veja que aqui, né, ele nos dá os graus de liberdade para a linhagem, né, ou o meu fator, ou o que eu chamei lá na aula teórica para vocês da variação entre grupos, ok? Então, eu tenho lá 4 graus de liberdade, e para os meus resíduos, ou para a minha variação dentro do próprio grupo, né, eu teria lá 20 graus de liberdade, ok? A soma dos quadrados para cada uma das fontes de variação, a soma dos quadrados médios para cada uma das variações, o meu valor f, né? Então lembra que esse valor f nada mais é do que eu estou fazendo aqui, é dividindo a soma dos quadrados médios das linhagens pela dos resíduos, e encontro esse f de 14,82, e ele ainda calcula para mim qual é a probabilidade à esquerda, né? Qual é a probabilidade à esquerda desse f, tá bom? E essa probabilidade, veja, ela é de 8,6 aproximadamente, 10 a menos 6, então ela é muito pequenininha, né? Ela é muito, muito pequenininha. O R ainda coloca para mim aqui, né, os códigos de significância para a gente ver a que nível essa análise ela é significante, né? Ela apresenta significância, então veja que ele é significante aqui já valores bem pequenininhos de alfa, tá? Eu vou calcular aqui também já o F crítico para a gente fazer a comparação tanto pelo alfa quanto pelo valor de F crítico, tá? Então, como é que eu acho o meu F? Só lembrando que assim como nós temos a distribuição normal, né? Que eu acho lá o meu Z, tenho a distribuição T de student, em que eu acho o meu valor T crítico, a gente tem também aqui a distribuição F, em que eu posso achar o valor crítico de F. Então, lembrando que para achar o valor de F, a gente usa o QF. QF, o R já entende que eu estou olhando para uma distribuição F de Fisher-Snellenberg, e ele está buscando qual é o valor do F que divide para mim, né, que marca lá para mim a distribuição, contendo meu nível de significância à direita da distribuição. Okay? Então, eu tenho que colocar aqui qual é o meu nível de significância, 0,05, eu estou usando, né, sempre aqui unicaudal. Meus graus de liberdade, eu tenho 4 para o meu denominador, veja de onde eu tirei isso, daqui, ó, tá? Numerador eu tenho 4, e para o denominador eu tenho 20. Eu estou colocando aqui que lower tail é falso, porque o que eu quero é a cauda superior e não a inferior. Lembra que eu falei que eu tenho 0,05 à direita da minha distribuição, tá? Então, vamos rodar.
Meu valor crítico para F é de 2,86. Vamos jogar esses dados lá no nosso desenvolvimento. Então, tá aqui a nossa nova, transportei para cá, vamos olhar isso graficamente. Então, o que eu vou fazer graficamente, né? Eu tenho lá a distribuição, né? Das chances do meu H0 ocorrer, né? Então, veja, essa é a distribuição F para o meu H0 ocorrer. Eu estou definindo aqui através do meu F crítico, que a gente acabou de calcular no R, que foi de 2,86. Qual é a região em que eu vou ter que rejeitar o H0, porque os dados que caem aqui indicam para mim que há uma probabilidade muito pequena dele ocorrer, menor do que 0,05, né? Menor que 5%. Então, há uma chance improvável de ocorrer os dados que estão nessa caudinha, né? E aí eu vou situar aqui o F que a minha nova calculou, meu F calculado, que está errado aqui, né, pessoal? Pronto, corrigidinho, né? Então é 14,89. Marco aqui onde está o 14,89 nessa linha, nesse meu eixo aqui, né, dos valores de F. Então, 14,89 ele é maior do que 2,86, que é o meu F crítico. Então, eu caí na região de rejeição do H0. Se eu rejeito o H0, eu tenho que aceitar o HA como verdade. Qual era o meu HA? Meu HA é de que nem todas as médias para cada linhagem que eu avaliei são iguais. Nem todas são iguais. Tá, Marcela, mas quem é diferente de quem? Ainda não sei. Né? Lembra que a nova não me dá essa resposta, né? O que a gente precisa fazer agora é um teste post-hoc, ou um teste pós-análise, ou um teste de comparação de médias, né? Em que eu vou efetivamente comparar uma média com a outra, aplicar um teste estatístico e decidir se elas são iguais efetivamente, né? Ou não. Será que aquela diferença entre elas é meramente devido ao acaso ou é devido a um efeito da linhagem que eu estou trabalhando, certo? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Vamos lá para o R. Então, aqui no R, a gente vai rodar um teste post-hoc, né? O teste que eu escolhi foi o teste de Tukey, que é um dos mais utilizados para esse tipo de situação, que a gente quer comparar médias 2 a 2. Como é que eu sei se eu preciso trabalhar com outro tipo de teste, né? Ou qual é o teste mais indicado para o que eu estou fazendo? Eu volto a dizer que aqui é preciso ter muita leitura na área de atuação de vocês, né? A leitura é fundamental para se saber o que é o mais utilizado, o que tem funcionado bem para os tipos de experimentos que vocês desenvolvem na área de vocês, né? Para o que a academia lá na área de vocês tem aceitado, né? Tem se mostrado mais efetivo, né? Mais real, mais palpável, tá? Então é preciso leitura, conversa com os orientadores, tá bom? Para se definir qual teste post-hoc vocês vão utilizar. Lembrando que existem vários, tá bom? Tukey é um dos mais utilizados, um dos que mais vocês vão ver em diversas áreas aí de atuação, tá bom? Então é por isso que eu estou trabalhando com ele. Eu vou trabalhar com o Tukey aqui do pacote Agricolae, existem outros pacotes que também trazem a ferramenta, tá bom? Mas nesse exercício eu vou puxar aqui o do Agricolae. Esse Agricolae é um pacote bem interessante, tem vários testes interessantes aí, várias utilidades para quem é da área agrária, né, de agrárias ou agrícola, tudo bem? Então vai lá, eu vou chamar aqui uma variável TK1, certo? O que eu vou atribuir para essa variável? Justamente os resultados do meu teste de Tukey, tá? Então veja que o teste de Tukey aqui na Agricolae, ele chama hsd.test. Lembra que eu falei que o teste de Tukey também era conhecido como HSD, né? Era o teste das diferenças honestamente significativas. Essa HSD de quem, né? Eu tenho que ligar a esse teste de Tukey a ANOVA que eu fiz, né? O teste de ANOVA, o modelo que eu gerei lá na ANOVA, certo? O modelo que eu estou tentando validar na ANOVA. Então, veja que a minha ANOVA, eu atribuí a variável ANOVA2. Coloco aqui qual é a minha variável de agrupamento, ok? Que é a linhagem. E ainda estou pedindo para ele pôr aqui no console verdadeiro, que eu quero que apareça os dados para mim, né? De forma bem bonitinha no console, tá bom? Então, vamos rodar esse teste, tá lá, ele traz algumas informações aqui, né, como resultado desse teste. Veja, ele está falando para mim que ele está fazendo a comparação, né, do que está lá no resultado da ANOVA2, agrupados por linhagem. O que ele fez foi o HSD teste para a variável resposta peso, tá bom? Ele me dá o erro quadrado médio,
Ele traz aqui para mim, então, uma tabela em que ele coloca as linhagens, a média dos pesos em quilos, o meu desvio padrão, o número de pontos que eu tenho para cada um deles, qual o valor mínimo, qual o valor máximo. Então, veja que ele traz uma estatística descritiva já aqui, né? Ele já faz para a gente essa estatística descritiva e a gente pode usar essa própria estatística para depois gerar os nossos gráficos. Então, ele fala lá, para o nível de significância de 0,05, ele me dá os graus de liberdade do erro, ele dá aqui o meu Q crítico, se vocês se lembram da aula teórica de Tukey, o que ele faz é achar um DMS, né, uma diferença mínima significativa, e esse DMS depende de uma estatística crítica, que era o Q, né, que era a amplitude estudentizada, tá bom? Então, ele fala que o meu Q crítico é de 4,23, tá bom? E então, ele calcula essa diferença mínima significativa, que foi de 1,04 aproximadamente, certo? Bom, calculado esse DMS, o que a gente tem que fazer, né? Tirar, agrupar as variáveis duas a duas, né? Então, eu vou fazer Ross menos River, Ross menos Cobb, Ross menos Pilch, Ross menos Rubart. E ver se essas diferenças, elas são maiores ou menores do que o meu DMS. Lembrando que se as diferenças são maiores que o DMS, existe uma diferença significativa entre os dois tratamentos. Se ele é menor, não existe um efeito de tratamento aí, né? É simplesmente o acaso que está fazendo uma média ser diferente da outra, ok? Então, aqui, esse pacote, ele já me traz o resultado já agrupado, né? E com as letrinhas de agrupamento. Galera, isso aqui facilita a vida até não querer mais, né? Alguns softwares, eles não dão o agrupamento. Eles só dão, de alguma forma, né, a resposta, seja ela pelo intervalo de confiança das diferenças, e aí eu vejo se passa pelo zero ou não esse intervalo de confiança, seja lá simplesmente a diferença entre as duas para a gente fazer a comparação com o DMS. Então, assim, dá trabalho fazer esse agrupamento aqui. Então, é uma maravilha a gente conseguir fazer isso daqui no R, tá? O Excel, ele não tem nenhum pacote default, nenhum pacote pronto, né, para rodar testes de comparação de média, para fazer os post-hocs, então, pelo menos até a data em que eu gravei esse vídeo, né, eu desconhecia, mas lógico, a gente pode fazer, nós mesmos programarmos o teste para rodar lá no Excel? Sim, nós podemos, mas sinceramente, né, quando a gente começa a entrar mais a fundo aí nas análises estatísticas, ter que fazer análises um pouco mais complexas, dá menos trabalho aprender a usar um software específico, né, para análise estatística, como é o caso aqui do R, tá? Existem algumas planilhas já disponíveis, né, que a galera é gente boa, disponibiliza já com fórmulas, né, e tal. Inclusive, eu estou deixando uma para vocês, né, um link de um vídeo em que o professor ele disponibiliza a tabela dele para teste de Tukey, tá? Para caso vocês queiram baixar para o Excel. Mas lá no Excel você vai ter que fazer isso aqui ainda manualmente, esses agrupamentos. Então, vamos colocar o nosso resultado aqui no nosso desenvolvimento. Tá lá exatamente o que eu acabei de pegar no R. E eu falei lá no R, não falei nada, né? O que são essas letrinhas aqui, né? Dos groups, né? Dos grupos, ou os agrupamentos que o R me jogou aqui. Então, veja que ele falou que o Ross, ele está num grupo que é A. O River também está num grupo que é A, né? E o Cobb também está no grupo A. Enquanto que a Pilch e a Rubart, eles estão no grupo que foi denominado de B. Então, essas letras, o que elas fazem é jogar para a gente quem que é igual a quem, né? Então, todo mundo que é A, não tem diferença significativa entre as médias deles. Eles são todos iguais. Todo mundo que é B também, né, são iguais. Tratamentos com letras iguais indicam para a gente que não há diferença significativa entre eles. Eles são iguais, né? Então, veja que aqui o ganho de peso da Ross é igual ao da River e é igual ao da Cobb, em média, tá bom? Então, o fato da Ross ter tido um ganho de peso médio de 1,81 não é diferente de eu trabalhar com a River, que teve um ganho de peso médio de 1,79, né? Essa diferença absoluta aqui das médias está indicando para mim que o quê? É a própria variabilidade do ganho de peso dessas aves, né? Isso vai acontecer e esse valor ele não é significativo, né? Estatisticamente não vai ter diferença, tá bom? Agora, quando eu comparo uma Ross com uma Rubard,
Aí sim, aí eu tenho diferença, né? Essa diferença média aqui de 1,81 para 1,61, ela é significativa. Isso daqui é realmente diferença, é um efeito da linhagem atuando, né? Não é o acaso, certo? Não foi ali o acaso da minha amostragem que simplesmente eu peguei a média mais baixa e não a mais alta. Não é isso. Né? Realmente eu tenho um efeito da linhagem. A linhagem Hubbard, ela ganha um pouco menos de peso do que a Rosa após 63 dias de vida, tá bom? Então, é muito importante a gente saber fazer essa interpretação do teste de Tukey, né? Ou de qualquer outro teste de comparação de médias, tá bom? E como é que a gente apresentaria esse resultado, né? Talvez vocês estejam se perguntando, olha, eu pego os artigos e eu nunca vejo uma tabela de teste de Tukey no artigo, né? Como é que a gente apresenta esse resultado? Então, realmente, a gente não apresenta essa tabela, né? Ela é utilizada como uma ferramenta, né? Então, a gente não põe todo o desenvolvimento dela na apresentação dos resultados. O que a gente vai colocar? O que a gente vai colocar é um gráfico, né? Então, tá lá um gráfico em que eu tenho no meu eixo Y a minha variável resposta, certo? Então, eu tenho o peso em quilos das aves, certo? No meu eixo X, eu tenho lá cada um dos meus tratamentos, nesse caso aqui, cada uma das minhas linhagens. As barras, o que são as barras? A média de ganho de peso de cada linhagem, ok? Essas barrinhas, o que eu estou colocando aqui é desvio padrão. Então, é de praxe que a gente apresente o resultado como a sua média mais ou menos o seu desvio padrão, seja isso em tabelas, seja isso em gráficos, tá? Então, veja que o que eu estou colocando aqui não é o meu intervalo de confiança para essa média, tá? Não é o intervalo de confiança, mas sim o meu desvio padrão. Então, eu estou trabalhando aqui com média de ganho de peso e o desvio padrão para esse ganho de peso. Então, essa é uma forma bem padronizada, bem comum de apresentar dados em artigos, em relatórios acadêmicos. E ainda o que eu trago aqui, veja lá, é o resultado da minha comparação entre essas médias, né? Então, eu já estou colocando o agrupamento dentro das barrinhas, né? Então, eu estou falando, ó, a Rosa, a River e a Cobb, elas são a Pilt e a Hubbard são B, tá? Então, eu estou trazendo aqui a informação de agrupamento que saiu lá no meu teste de Tukey. É lógico que se a gente bater o olho simplesmente nisso, eu não sei nada disso que eu estou falando, não tem como eu saber. O que é preciso, junto da figura, é a gente colocar uma legenda, né? Então, eu preciso da legenda da figura. O que essa figura me traz? Ela me traz, olha, o ganho de peso médio. É importante usar a palavra média, né? Porque isso aqui é um valor médio que eu estou expressando aqui. Ganho de peso médio em quilos, a unidade de medida também é fundamental na hora de apresentar dados, ok? Para as linhagens de aves Ross, River, Cobb, Pilt e Hubbard, tá? Letras diferentes correspondem à diferença significativa do teste de Tukey a 5% de significância. Então, eu já estou falando que são essas letrinhas. E aqui existe aí algumas variações, né, de como a gente fala isso, tá? A gente pode tanto partir de letras diferentes quanto letras iguais, ok? Vai do gosto aí de vocês, mas é importante a gente informar o que é essa letrinha. A significância é tudo, precisa estar aqui contemplada. Estou fazendo um teste de Tukey a 5% de significância, ok? Marcela, como é que você gerou esse gráfico? Vamos lá no nosso R. Vamos rodar o nosso gráfico. Então, aqui, pessoal, olha o tamanho da minha fórmula para gerar aquele gráfico bonitinho. É enorme, mas também, depois que a gente fez uma vez, não precisa mexer muito, né? Depois que você ajustou aí os seus padrões, fonte, tamanho de fonte, qual é a estética do gráfico que você quer, foi exigido pela revista, você não precisa mexer mais, você já vai ter, né, a sintaxe, você vem e muda o quê? Você muda simplesmente qual é a sua variável que está indo no gráfico, ok? Então, veja lá, o que eu vou fazer aqui é pegar o resultado do meu TK1, veja o que era o meu TK1, era o meu teste de Tukey, ok? O que eu estou olhando para esse teste de Tukey são os grupos. Quando eu coloco esse cifrão groups, é que eu estou olhando lá para dentro do teste de Tukey e pedindo para ele olhar para groups. Olha lá, groups, o que são esses grupos do teste de Tukey? É justamente o meu agrupamento, são as minhas letrinhas.
Então, olhe para esses grupos. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, row names to columns. Então, eu vou dar um nome para essa coluna que vai ser linhagem, porque aqui ela aparece sem nome nenhum, né? Não tem nada aqui denominando que essa coluna é linhagem. Então, eu vou chamar ela de linhagem. E aí, eu vou fazer uma mudancinha nessa tabela, que o que eu vou fazer é reordenar a tabela, tá? Então, eu quero que ele olhe para a linhagem e reordene para mim. Então, eu vou mudar aqui, o que eu vou fazer é usar um comando de reorder, que é reordenar. Veja, isso aqui não necessariamente vocês precisam fazer, mas eu já vou deixar o código, porque se quiser fazer da forma que eu estou fazendo, que eu já vou ver meus dados todos, né, do maior para o menor, vocês podem usar. Vocês vão ver que mais para frente eu nem vou usar, tá bom? Então, eu estou pedindo para ele reordenar para mim a coluna linhagem. O peso, eu estou colocando um menos aqui, porque eu quero que ele vá do maior para o menor, tá bom? Então, é o sentido decrescente, decresce, eu vou do maior para o menor para a variável peso. E ele vai colocar para mim na tabela, né, a média de peso para essas linhagens. E ainda eu estou pedindo para ele colocar na tabela para mim um desvio, estou chamando de desvio, que eu fui lá na minha descritiva 2 e puxei o desvio. Podia até ter puxado aqui do Tuque mesmo, tá? Mas eu puxei lá da descritiva 2. E aí eu vou fazer o ggplot, tá lá, ggplot, veja como eu fiz aqui um pipe e coloquei o ggplot já entende que o que ele está trabalhando é com essa tabela aqui, né? O meu tk1 groups mudada, né, mutada, para conter essas informações aqui, tá? Então, ele já vai olhar para esse conjunto de dados. A estética que eu quero é linhagem por peso, então eu vou ter linhagem no eixo X. Aqui o que eu costumava fazer era assim, né? X igual a linhagem, pode fazer também. Estou colocando direto. Linhagem, o meu peso no Y. Geometria, o que eu vou usar da geometria? Eu estou usando essa geometria col, que vai me dar, né, coluninhas, ok? Estou colocando uma transparência nessas coluninhas. Aqui é frescura, pode pôr, pode não pôr. É só a estética que eu quero deixar acinzentado, tá? O contorno em preto, o preenchimento em preto, né? Eu podia tirar o alfa e já colocar direto cinza aqui no fio, tá? Porque essa transparência é para o preenchimento, ok? Tá aí, fiz desse jeito hoje, tá bom? Vou mexer na geometria de texto. E aqui que vem uma das grandes diferenças que eu ainda não havia trabalhado com vocês, que é justamente eu colocar as letrinhas no meu gráfico, tá? Então, esse Geometry Test, que ele faz para mim é colocar um label ou um rótulo, né? Que rótulos são esses que eu quero? Eu quero os grupos, né? Então, ele vai vir aqui na tabela e vai pegar essa variável que eu chamei de grupos, ok? E vai colocar como label, como rótulo para cada um dos meus dados, tá bom? Então, a estética desse Geometry Text é label por grupos. Eu ainda estou escolhendo com que letra eu quero escrever. Aqui eu usei a serif. A serif é a linha do Times, né? São as letras mais arredondadinhas. Mas se você precisa de outras, tem algumas tabelinhas, né, para a gente fazer essa correlação das famílias de letras. Esse VJust igual a 5 é o posicionamento, onde eu quero posicionar o meu texto, tá? Então, eu posso posicionar tanto abaixo do topo do meu dado quanto acima dele, e aí a gente vai brincar um pouquinho para ver o que muda, o tamanho do texto que eu quero e a cor, tá? Ainda vou colocar a barra de erros, então isso aqui a gente já havia feito em outra aula, lá na aula de estatística descritiva, em que a gente fez barras com barras de erros, tá bom? Geometry error bar, então eu quero a barra de erros, sendo que a estética vai ser o meu y mínimo, vai ser peso, a minha variável aqui da tabela, ó, peso em quilos, menos o meu desvio. Veja o que era o meu desvio, que eu chamei de desvio, foi o desvio padrão para cada uma das minhas médias. E meu y máximo vai ser o peso mais o desvio. Aqui, o width, né, o tamanho que eu quero é essa barrinha. O default dele é meio, que é muito grande, então eu diminuo para 0,2, mas aí a gente vai ajustando para ver o que fica melhor para vocês. Vou mexer nas escalas do gráfico para que ele fique bem apresentável, então eu estou mexendo, veja, no scale y continuous, então eu estou falando, olha, eu tenho uma variável y que é contínua, e eu vou mexer na escala dele. Tá? Então, meu limite aqui eu estou indo de 0 a 2, porque nenhuma galinha pesou mais de 2 quilos, ok? E eu estou colocando aqui o intervalo, então de 0 a 2 quebrado de 0,25 a 0,25, né? Com cada quebrinha de 0,25, ok? Então, a gente pode ajustar isso daqui para a escala que vocês quiserem trabalhar. O tema que eu vou trabalhar agora é o clássico
e ainda estou fazendo aqui o mesmo ajuste que eu já tinha feito no outro gráfico, né? Que eu estou mudando o tamanho da fonte, que eu estou mudando o tipo da fonte, né? E ainda aqui eu estou pedindo para ele colocar em bold, né? Ou em negrito o título dos meus eixos, tá? Então isso aqui a gente tem que ir mudando conforme a estética solicitada pela revista, que você vai publicar seus dados, ou, né, a estética que você quer, ok? Então vamos rodar. Rodei, tá lá, que bonitinho, né? Então, as minhas letrinhas, meus agrupamentos, a minha escala, né? As variáveis com o nome bem bonitinho. Que, se você não gosta das letrinhas dentro das barras, a gente pode jogar para fora, ok? Então, onde eu mexeria, né? Esse VJust aqui do Geometry Text, tá bom? Então, esse VJust eu posso pôr, por exemplo, -5, vamos rodar. Então, ele jogou, só que veja que saiu fora da minha escala, né? Então, eu vou colocar aqui um -2, vamos ver se cai dentro. Aí, -2, tá bonitinho também, fica fora. Se vai ser dentro, se vai ser fora, também vai da revista, vai do que você gosta, tá bom? Então, esse gráfico, né, bem apresentável, bem bonitinho, a gente já pode transportar lá para nossa apresentação, tá? Eu vou colar ele assim, com as letrinhas para fora, que eu achei até que ficou melhor. Então, copio a imagem. Então, trouxe para cá. Então, veja que agora minhas letrinhas estão acima, né, da minha barra de erros, ok? E aí, o que me resta é concluir o teste, né? É fazer uma conclusão, né, na forma de uma redação, né? Como que eu escrevo a conclusão desse meu teste. Então, o que a gente pode dizer? Que com 95% de confiança, ou 5% de significância, em média, as aves das linhagens Ross, River e Cobb ganham mais peso que as Pilt e Hubbard durante os primeiros 63 dias de vida. Okay? Ainda posso dizer que não há diferenças significativas, ao nível de 5%, entre o ganho de peso médio das linhagens Ross, River e Cobb. Também não há diferenças significativas entre os ganhos de peso médio entre as linhagens Pilt e Hubbard aos 63 dias de vida, ok? Pessoal, eu posso dizer aqui que Ross ganha mais peso do que Cobb e River? Foi a que mais ganhou? Não posso dizer isso, tá? Por quê? Porque eu acabei de ver que não tem diferenças significativas nesse degrauzinho que a gente vê aqui da Ross para River, da Ross para Cobb. Não tem diferença, então eu não posso dizer que a Ross ganha mais peso, que a Ross em média ganha mais peso do que as demais. Foi a que mais ganhou em média. Né? A gente não pode dizer isso. A média delas são todas iguais. De forma ampla, de forma média, essas aves ganham peso de forma igual, ok? Vamos para a nossa segunda situação.